Um ponto interessante, né? O Flamengo virou a referência e está fazendo um ano histórico. E vem aí 2020. E é aquela velha história, né? Você chegar ao topo é muito difícil. Porém, é mais difícil ainda você conseguir se manter ali naquele topo. Muda tudo, a cobrança, a exigência. É algo realmente que já cria uma curiosidade para 2020, né? A gente vem usando muito, João, a expressão de que o sarrafo subiu. O sarrafo subiu? Subiu também para o Flamengo. Também para o Flamengo. Né? Porque ele passa, o Flamengo 2019, ele passa a ser referência também para o Flamengo 2020, não só para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Vasco, para o Botafogo. É para todo mundo, para ele mesmo. É claro que ele já, se ele foi quem subiu, a gente imagina que ele tenha mais facilidade de acompanhar. Mas as coisas no futebol mudam muito rapidamente. A gente tem, por enquanto, 6 meses, né? Segundo semestre, de um Flamengo fora da curva do futebol brasileiro. Vai virar o ano. Acho que agora ele vai nesse mesmo embalo para o Mundial de Clubes, é o mesmo padrão. E aí, férias. Quando começar de novo, não necessariamente as coisas vão estar no mesmo lugar. Uhum. E são novos desafios. Então, o Flamengo 2020 vai ter que se mirar no de 2019 para, no mínimo, acompanhar o que foi feito. Verdade. E é claro que a cobrança, não só para 2020, como para 2021, 2022... Eu lembro de uma entrevista que o presidente Eduardo Bandeira de Mello deu. Aliás, ele será entrevistado, será convidado hoje no debate final. Opa, excelente. Excelente. Onde ele dizia, gente, eu fiz o meu trabalho aqui, mas é claro que pode melhorar muito o Flamengo. Não tem limite para melhorar. O Flamengo pode melhorar em todos os aspectos. Ele pode se tornar um clube ainda mais global, ainda mais internacional. E esse Mundial de Clubes pode ser um passo para isso. Mas, por enquanto, o que a gente tem em termos de Brasil, o sarrafo subiu também para o time do Flamengo. E aí um desafio. Aliás, uma coincidência. Hoje ele estará no debate final a partir de 9h30 da noite? 9 da noite. 9 da noite, com o comando do Theo José, é isso? Há 7 anos, exatamente no dia de hoje, a história do Flamengo começava a mudar. Porque há 7 anos, hoje, todos os veículos de comunicação, e o Fox Sports não foi diferente, anunciavam o seguinte: Eduardo Bandeira de Mello, eleito presidente do Flamengo. Eu estava lá na Gávea, cobrindo a eleição. Velhos tempos de rádio. Exatamente. Muito bom, aquela longa cobertura, que a gente ficava horas e mais horas, apuração, urna por urna, conta-volta aqui e tal. Eu participei de muitas eleições dos clubes no Rio de Janeiro e ele derrotou a Patrícia Amorim. A Patrícia Amorim, na que eleição, era presidente, né? Sim, que era então presidente. Aí já deu uma entrevista logo ali mesmo, depois que foi anunciado e tal. E eu me lembro de uma história sensacional que eu li no jornal dias depois, ou no dia seguinte. Acabou todo aquele burburinho, aquela eleição e tal, não sei o quê, o Flamengo Nova Era e tal, não sei o quê. E um repórter flagrou. Ele morava não muito longe da sede da Gávea. Ele foi embora para casa caminhando sozinho na noite do Rio de Janeiro. Imagina isso, o cara acabou de ser eleito presidente do Flamengo. Aconteceu tudo aquilo, acabou, depois que terminou tudo, ele caminhou para casa. Imagina, eu vou perguntar isso para ele mais tarde. Que eu tô muito bom, muito bom. Ideal, hein? Naquele caminho para casa, se ele vislumbrava o que está acontecendo com o Flamengo. Muito bom. Ele já dava declarações na época dizendo o seguinte: vamos sofrer, vamos pagar as contas, passaremos por um deserto, mas depois chegaremos ao oásis. Chegou, demorou. Logo no primeiro ano da gestão dele, Copa do Brasil, 2013, depois uma série de insucessos no futebol, algumas conquistas de campeonato carioca, mas aí está o Flamengo. Hoje é um time que está doutrinando o futebol na América do Sul. Na opinião de vocês, o Flamengo está aí e a tendência é que ele se mantenha competindo, disputando títulos e tal, e pode ser até melhor. Quem poderá competir com o Flamengo em 2020? Claro que ainda vem aí o mercadão da bola, muita coisa pode acontecer, mas vocês avaliando o cenário do nosso futebol, pelo que vocês estão vendo ainda em 2019 e já pensando em 2020. Eu vou voltar porque eu falei agora há pouco, João. A gente está vendo o potencial que o Flamengo tem, é um clube poderoso por muitos anos. Isso é inegável. Por outro lado, e aí eu fico com o outro lado, a gente também sabe que nas últimas 3 décadas, o que eu mais vi ser poderoso, que podia ser hegemônico, foi o Flamengo de 81.
O Flamengo foi campeão brasileiro em 4 anos, 80, 82, 83 e 81 bateu na trave, porque se ele passa pelo Botafogo no jogo que o Botafogo venceu 3-1, ele podia ser tetracampeão brasileiro. Isso não aconteceu. Era mata-mata, era diferente. Mas os últimos anos, eu acho que a gente tem sido um pouco apressado em determinar maneiras como as coisas vão ser. 2017 para cá foi quando começaram as temporadas dos campeonatos sobrepostos. Né? Até 2016, a Libertadores terminava no meio do ano e depois vinha o brasileiro, a segunda parte do brasileiro. O Corinthians indicava que seria campeão brasileiro o time que tivesse uma competição só, ou poucas competições. Em 2018 ficou claro, entre aspas, claro, que quem tivesse mais elenco e pudesse poupar mais jogadores ia ganhar o Campeonato Brasileiro. Em 2019 ficou evidente exatamente o oposto. Por que poupar jogadores? Se você não poupar, você vai ganhar todos os jogos, como fez o Flamengo do Jorge Jesus. Então, está muito claro para mim que o Flamengo vai ser um dos participantes de todas as próximas disputas. Mas vai ter alguém que vai se colocar. Quem você enxerga? Eu acho que pode ser o Palmeiras, depende dessa reformulação de agora. Eu acho que pode ser o Grêmio, que vai ter uma manutenção e vai ser forte. Pode ser o Corinthians, se o Thiago Nunes chegar acertando em decisões de contratações e montagem da equipe. Pode ser o São Paulo, que tem um elenco forte e não consegue montar um time. Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense eu não consigo ver como um time que se coloque no mesmo plano hoje. Sim. Não é que seja excludente, não dá para excluir. Mas eu acho que alguém vai se colocar como um candidato a ganhar para competir. Como o Santos nesse ano. Sim. Se colocou. O Santos hoje é o vice-líder. Esse papo surgiu num cafezinho com o Leandro Quezada. Lembra, Quezada? Ele estava ali, o nosso cafezinho tradicional. Sim, o EF começa na hora do cafezinho. Alô, Escobar, um abraço, meu amigo. Sempre ligado no programa que eu tô sabendo. Mas o nosso cafezinho aqui também é bom. E o programa começa ali. Surgem os papos, os debates, e vai na redação e volta, e começa uma briga na hora. Eu falei, vou levar pro ar, vamos conversar. E no cafezinho, né? Surge assim, vocês sabem disso. O Quezada falou isso pra mim. Falou, João Guilherme, quem será que vai competir com o Flamengo ano que vem? E assim, sem clubismo nenhum, vamos só analisar aquilo que está na cara de todo mundo. Só não vê quem não quer, né? Quem não quer enxergar. O Flamengo hoje é referência. É referência. De repente, no ano que vem, o Flamengo não ganha nada. É outra história, a gente nem terminou esse ano. O Flamengo está prestes aí a disputar o Mundial de Clubes, a final com o Liverpool, e fechar a temporada mais gloriosa ainda. Se bem que se não ganhar também a final contra o Liverpool, essa é uma temporada maravilhosa, fantástica, absurda, o que o Flamengo fez em 2019. Ora, é o time a ser batido? É o time a ser batido. Por exemplo, não acho que seja aqui do Rio de Janeiro o time que vai bater o Flamengo, infelizmente para o futebol carioca. Existe o futebol carioca e existe o futebol Flamengo, né? O futebol carioca com Vasco, o Fluminense e Botafogo, que vivem uma outra realidade. O Vasco fazendo um trabalho, no meu entendimento, não faltou vocabulário aqui não, extraordinário. Se você comparar o potencial do Vasco e as dificuldades do Vasco e o trabalho que o Luxemburgo está fazendo. Mas o Flamengo está numa casa à parte. E aí, se você analisar nacionalmente, falei isso com o Zinho no programa que o Benja apresenta segunda-feira, o Jogo Sagrado. Se você olhar nacionalmente, também eu não consigo enxergar esse time. Pode ser o Palmeiras? Bom, esse ano um tal de Leandro Quezada falou que o Palmeiras ia ganhar tudo. Eu falei sim, gente, porque não existisse Flamengo do Jesus ainda. Agora o Palmeiras precisa dar um salto melhor do que esse ano, claro, para fazer frente ao Flamengo. Não sei se vai conseguir, tenho minhas dúvidas. O Corinthians é muito forte, mas o Corinthians está preocupado com o estádio. Sinceramente, não acho que seja o Corinthians. O São Paulo é fortíssimo, mas tem tanto gato preto lá enterrado que não vira. Tem, lá o problema do São Paulo é maior do que a gente pode imaginar e explicar. O Grêmio é uma força, o Grêmio também é algo... o Grêmio ele não tem o potencial econômico, mas tem uma gestão desse cara chamado Bolzan e no campo do tal do Renato, que é também algo para ser estudado. E o Renato deve ficar lá, hein? O Cruzeiro, que a gente no início do ano falava que era uma força, pode acabar na segunda divisão. Então, olha, gente...
acho muito difícil aparecer alguém que faça frente. Tem time? Tem. O PVC citou alguns aí, talvez falte um ou outro, a gente concorde que é o Atlético ou não. Mas eu, sinceramente, não estou enxergando hoje, que dia que é hoje? Só para ver aqui. É 3 de dezembro. Então vocês vão gravar e depois no dia 3 de dezembro de 2020 vão colocar aqui. Hoje, 3 de dezembro, a não ser que, por exemplo, um time brasileiro contrate o Guardiola, o Van Dijk, o Marcelo, o Pérez do River, o Modric, o Pedro, que está na Fiorentina, e o William do Chelsea, monte um super time. Não existe esse super time ainda no Brasil. Se montar esse time com Guardiola comandando, aí eu acho que pode, de repente, tirar o Flamengo de algum título aí. Ô, Tetra!